começar, tá bom? Tá bom. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, tendo uma convidada especial, Juliana, Coisa Rica, minha namorada. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu apelido ela de Coisa Rica. É um apelido carinhoso que eu chamo ela, então eu vou chamar ela de Coisa Rica quando eu for falar com ela aqui. Eu chamei ela, eu falei ontem com ela, ó, tu toparia fazer um vídeo aqui pra gente botar no YouTube, pra gente falar sobre como é essa jornada de começar a tatuar, né? Coisa Rica, ela começou a tatuar tem pouco tempo. Vou fazer algumas perguntas para ela aqui, para ela falar um pouco assim como é essa jornada de um tatuador aprendiz, né, de uma tatuadora aprendiz que começou a tatuar no estúdio com pessoas que já têm uma experiência e cada um no seu estilo, e quais são as dificuldades, quais são os pontos bons e ruins de estar perto de pessoas que já têm uma certa experiência na tatuagem e migrar para uma área que de fato não é uma área que ela pensou desde o início. Eu já tinha falado antes aqui em outro vídeo sobre os tatuadores da nova era, que são tatuadores que têm migrado de outras áreas, que têm vindo de outras escolas acadêmicas, digamos assim. Por exemplo, ela é formada em fisioterapia, né? Ela é fisioterapeuta e ainda exerce a função de fisioterapeuta, com especialidade em UTI. E depois que me conheceu, que ela começou por influência minha e do meio também, né? Porque as pessoas que trabalham comigo, enfim, ela acabou fazendo amizade também e acabou se interessando pela profissão, né? De se tornar uma tatuadora. Então, a primeira coisa que eu queria saber dela é principalmente como foi se relacionar comigo, né? Um tatuador. Porque, assim, é um universo completamente diferente. E, às vezes, tem alguns arquétipos e preconceitos, né? Justamente baseado em alguns estereótipos que tem, que acaba você criando algum tipo de resistência, às vezes, para se aproximar de algum tipo de pessoa. E eu sei que o tatuador, ele cria, assim, um arquétipo, né? Uma imagem. E como não tinha nada a ver com o universo dela, eu queria que ela falasse aqui para vocês, claro que a gente já conversou sobre isso e tal, mas eu acho que é interessante expor aqui, porque tem pessoas aqui que acompanham o canal também, ou que vai começar a se inscrever aqui para acompanhar os vídeos, que também nem são tatuadores, né? E nem são do meio, ou são pessoas que estão entrando agora e tem essa curiosidade para saber. Então fala aí, amor, como foi Coisa Rica? Oi, gente, tudo bom? Então, né, quando a gente se conheceu pela internet, a gente se conheceu pelo Instagram, e a gente começou a conversar e eu me interessei, né, obviamente. Interessou por quê? Para! E aí a gente conversando, a gente combinou de sair pra jantar e eu tava bem empolgada, mas aí quando chegou no dia que a gente ia sair assim pra jantar, eu tive uma travada, assim, eu pensei em desistir, eu pensei em não ir pra esse encontro. Ela ia me dar um bolo. Eu ia dar um bolo. Não, mas assim, eu fiquei pensativa justamente nisso. Tava na casa de uma amiga minha, né, da minha prima, e aí eu falei pra ela assim, eu fiz, amiga, eu acho que eu não vou sair pra jantar com ele, porque não tem nada a ver, são dois universos totalmente diferentes, assim, eu sou fisioterapeuta, era muito incluída ali naquela área de saúde, né, e assim, a tatuagem, pra mim, um tatuador, eu disse, eu vou conversar o quê com ele, sabe, assim, tipo, achei que ia ser muito dois universos diferentes, achei que a gente não ia ter assunto, achei que eu ia ficar meio perdida ali naquele meio, e aí minha prima que me incentivou, inclusive, obrigada. Estamos juntos aqui há 3 anos, mas ela me incentivou, né? Ela disse, amiga, vai, conversa com ele, conhece ele. Tá fazendo um julgamento sem conhecer a pessoa, né? Então vai, e aí realmente eu saí, a gente se encontrou, se conheceu. E deu match. E deu match. Deu bonzão, deu bom demais. E é isso que a gente costuma falar, às vezes a gente fica meio bloqueado por conta de alguns preconceitos que a gente mesmo tem dentro da gente, né? E a gente constrói, porque assim, o mundo ele acaba construindo alguns padrões que são normais, porque o ser humano ele segue alguns padrões. Então a gente às vezes acaba seguindo esses padrões, alguns arquétipos que fica mais comum, mais fácil de fazer uma leitura, então por isso que a gente meio que vai seguindo essas regras, mas no fundo, quando você passa a conhecer, você vê que às vezes é uma pessoa que está dentro do teu universo, por mais que aparente ser diferente, mas tem os mesmos valores, as mesmas crenças, ou corresponde a crenças parecidas, sabe? E assim, eu venho de uma família bem conservadora, né? Quando a gente se conheceu, eu não tinha nem segundo furo na orelha, assim, era só o furinho de maternidade. Ela nem tinha tatuagem também. Era furinho de maternidade, pronto, assim, não tinha segundo furo, não tinha piercing, não tinha nenhuma tatuagem. Mas às vezes até levando assim para um lado pessoal, que aí já entra em outra pauta que a gente vai conversar agora, como um preconceito às vezes em pensar em escolher um novo caminho para seguir na vida pode te bloquear e às vezes você se limita e não está aberto a outras possibilidades que a vida te oferece. Então, por exemplo, ela começar a tatuar, ela poderia ter criado uma resistência, não tem nada a ver para mim e tal.
sendo que hoje ela começou a tatuar e ela vê que é um caminho que ela curte, sabe, que ela tá curtindo fazer, é um novo universo, é uma nova descoberta, né, um aprendizado. Então, mais uma forma de se abrir também para as possibilidades que o mundo oferece, né, e você acaba sendo feliz também. Conta pra galera aí como foi que você começou a tatuar, assim. Quando a gente começou a se relacionar, eu comecei a entrar mais nesse mundo da tatuagem, né? Que era um multiverso, assim, que eu nunca imaginei fazer parte, né? E aí, pelo nosso relacionamento, comecei a entrar mais nesse meio, comecei a conhecer mais pessoas desse meio, me familiarizar com essas pessoas, né? Criar amizade, criar vínculos. Eu ainda atuava como fisioterapeuta, ainda trabalhava muito. Assim, a vida do profissional de saúde não é fácil, tá? Financeiramente, a gente não é bem remunerado, a gente tem que trabalhar muito para conseguir ter um financeiro legal, né, no final do mês. Então, eu comecei a ver outras possibilidades com a tatuagem. Qualidade de vida, financeiro, eu conseguia ver as pessoas ao meu redor. Acho que a qualidade de vida foi uma coisa que mais me pegou, assim. Porque eu era acostumada a estar Carnaval, São João, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, plantão, 24 horas, 48 horas de plantão. E aí eu via todo mundo vivendo enquanto eu estava dentro do hospital. Acho que isso foi o que mais me pegou, assim, foi uma virada de chave, assim, de ter qualidade de vida e ter um retorno financeiro. Mas eu ainda fui um pouquinho resistente, assim, né? Foi o quê? Uns 2 anos, né, pra eu começar. Foi, 2 anos. Foram... É que assim, quando eu tô perto de uma pessoa que eu vejo que tem algum tipo de insatisfação, sempre oriento a pessoa a tentar entrar, Isso. eu tento influenciar a ser um empreendedor, na verdade, de qualquer ramo que seja, né? Investir em você mesmo. E como eu investi na minha vida a tatuagem mudou a minha vida, é um caminho que eu sempre tenho mais facilidade, até porque eu tô ali do lado e consigo auxiliar e ajudar, né? E ele sempre me incentivou muito, né? A mudar de vida, a tentar novos caminhos. E aí começou o Sans Academy, que foi quando eu comecei a ficar junto com eles na organização, né? O Sans Academy é a escola que eu e meu irmão tem, a gente, pra ensinar novas pessoas a tatuar, né? Isso. Novos tatuadores, pessoas interessadas. Então, a gente tem um estúdio de tatuagem que é o Sans Project Tattoo. A gente tá em São Paulo agora, esse estúdio aqui é o Around the Sun, que é do nosso amigo Caio Nakane. E a gente tá aqui em São Paulo aproveitando e fazendo esse vídeo aqui. Mas o Sans Academy é a escola de tatuagem que a gente tem, e Ju ajudou a gente, auxiliou ali na administração dos workshops que a gente fez, né? O que a gente faz. Aí o primeiro, assim, eu fiquei na parte da organização, o segundo também, e aí no terceiro os meninos abriram um espaçozinho pra todo mundo falar, né, um pouquinho sobre você, né? E aí eu comecei a escutar, assim, tipo, o Bruno sempre me incentivou muito, né, tipo, amor, vamos tentar, vamos mudar de vida, né, vamos tentar novos caminhos. Então, assim, isso aí já tava meio que no meu subconsciente, mas eu acho que eu ainda ficava muito limitada àquele mundo que eu vivia, né? Fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, sou fisioterapeuta, trabalho com UTI, né? Meu mundinho ali, né? Fantástico mundo ali na área da saúde. E aí, nesse dia, foi quando fez o boom, assim, na minha cabeça, que foi eu escutando assim, meu nome é fulano. Embora eu já tinha escutado, porque a gente tem exemplos, que é uma amiga minha, Amanda, que ela é engenheira, né? Mas hoje é tatuadora. Aí nesse dia eu comecei a escutar diversas profissões. Eu sou engenheiro e eu quero começar a tatuar. Advogado e quero começar a tatuar. Arquiteto e quero começar a tatuar. Eu disse, caramba, tá, eu sou fisioterapeuta e eu quero começar a tatuar também, sabe? Eu acho que esse dia foi o que deu start, assim, na minha cabeça. E disse, pô, se todo mundo consegue, se todo mundo vai, se todo mundo tá disposto a fazer, por que eu não tô, né? E aí foi nesse dia do Sans Academy, foi que eu decidi que eu ia começar. E comecei. E a gente fala muito sobre o lance de talento, né? Fala, você desenha, como é o lance da arte na tua vida, assim? Eu sou, assim, nunca desenhei, nunca tive esse contato com a arte, mas uma coisa que os meninos falavam muito é que é estudo e prática. E tudo a gente consegue aprender, minha gente. Eu botei isso na cabeça. Hoje em dia a gente consegue tudo. Basta você ter dedicação e você consegue. Porque a gente faz questão de falar. Claro que existem pessoas que já vêm ao mundo com talento já, uma predisposição a ter uma facilidade de fazer algumas coisas muito mais criativas, né? E uma facilidade até mesmo de técnica. Mas isso não implica dizer que a pessoa que não veio com essa facilidade, com esse talento, com esse dom, ela não tem também a facilidade de aprender, né? É só uma questão de dedicar. Talvez essa pessoa vai ter que se dedicar mais para aprender um pouco mais de desenho, técnicas de sombra, de volume. Mas a gente acredita muito que a tatuagem é para todo mundo e não apenas para as pessoas que têm talento. Então isso é uma crença que às vezes acaba limitando muitas pessoas, dizendo que tatuagem é apenas um trabalho que cabe para quem tem talento. E não é só isso.
É uma questão muito de dedicação, de esforço, de entender como é o processo criativo, estudar os processos criativos que se adaptam melhor à sua forma. Por exemplo, quando a gente começou no curso, eu falo muito para a Ju que ela meio que mete os pés pelas mãos. Ela quer meio que afobada, quer fazer as coisas. A gente ensina o processo, diz que tem o caminho, mas ela meio que vai no jeito dela. Mas independente de que seja o jeito dela, ela tenha que voltar. O lance é se dedicar e ter constância. Ela não pode seguir 100% que a gente pede. Aí ela vai ter que voltar, porque a gente tinha falado antes para seguir. Mas beleza, ela tá fazendo do jeito que a gente tem um caminho para seguir, mas ela vai meio que organizando como ela acha que é interessante para ela e vai fazer. Eu acho que é isso que é importante. É você encontrar o que é que funciona para você. Eu vou errar aqui, tudo bem, volta, não tem problema nenhum errar. O problema é quando você se fraqueja ou desiste, e aí é que tá a questão, porque muitas das pessoas que não vingam muito na tatuagem é por uma questão de desistência, né? Porque começa, vê as primeiras dificuldades, e é óbvio que vai ter dificuldade, para tudo na vida a gente vai ter dificuldade, e aí desiste. Sendo que Ju, ela tá persistindo, tá insistindo, e aí gradativamente ela tá conseguindo já fazer uma agenda, tem clientes interessados em fazer, em esperar, em agendar. Tá muito no início ainda, mas é um processo que a gente vê que já tá desabrochando, né? Que já começa a mostrar resultados. Ela realmente não tinha nenhuma relação com arte, mas ela começou a se dedicar, a estudar, ver mais o Pinterest, que é uma página que tem muita referência, né? E ver muito, até o convívio com a gente, né? Com os tatuadores ali, ela começa a aprender também e pegar isso. Então, tá no meio, num ambiente onde as pessoas te contaminam com informação, né? Com informações que sejam relevantes, é importante, assim, para... É importante e ajuda muito também nesse processo, assim, como eu tô no meio, né? Por exemplo, eu tô no estúdio, a gente tem vários artistas, e aí, às vezes tem, sei lá, tem um artista que tá fazendo uma botânica ali, aí eu dou uma olhadinha, amiga, como é que tu fez isso aqui? Ela, isso aqui a gente fez com agulha tal, assim, 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 aí beleza. Aí depois eu vejo outro artista fazendo outra coisa. E testes, né? Comprando amigo, agulhas. Isso, comprando agulha. Amigo, como é que tu faz pra fazer isso aqui? Que aí eu achava que era de um jeito. Ele, não, amiga, eu faço com isso aqui. Aí eu, sério, como é que tu faz? Aí a gente vai tentar. Se você fica com a dúvida pra você, acabou, né? Essa dúvida não vai ser resolvida. Agora, a partir do momento que, olha só, eu tô com dificuldade de fazer tal coisa, como é que você faz? Tem medo. Isso. Pô, é até interessante falar sobre isso aí, porque tem uma questão que às vezes, por exemplo, ele é aprendiz e tá num estúdio que tem pessoas que tatuam há anos. Então, o que acontece? Às vezes rola um bloqueio de você perguntar, porque, tipo, você vê que tá meio que uma sensação de inferior. Isso. Caramba, julgamento, né? fica com vergonha. Não ter vergonha, né? E ter essa cara de pau mesmo de chegar e perguntar tudo, pô. Chegar e sair, pô, curiosa mesmo, chegar com curiosidade. Como foi que você fez isso? A gente que trabalha com tatuagem, estiver num ambiente com pessoas interessadas a crescer, a gente vai querer ajudar. Sabe? Outra coisa também que eu queria falar, eu queria perguntar pra Ju aqui, pra vocês escutarem da boca dela, o que é a parte chata de namorar um tatuador, tá ali ensinando, né? Tipo, que fica em cima. Assim, é difícil, não é fácil. Porque a gente acaba misturando um pouquinho ali daquela questão pessoal que a gente tem, né? Que é de amor, carinho, afeto e etc. Com essa questão mais, assim, um pouco profissional, de chegar alguém com um pulso firme e dizer, não, tá errado isso aqui. Tipo, não tá legal. E às vezes você faz um trabalho e aí eu ia toda feliz, assim, tipo, olha amor, isso aqui. Aí ele, isso aqui, esse traço tá assim, assim, eu ficava... Sabe quando bate a bad, assim, tipo... saco. Então, assim, não é fácil, assim, todo mundo fala assim, tipo, quando eu comecei a tatuar, né, todo mundo chegou pra mim e disse, mas tu tem um professor em casa. Realmente, eu tenho um professor em casa, mas não é fácil, assim, você ter um professor em casa quando você tem essa questão de pessoal e do profissional. Porque muitas vezes eu queria escutar uma coisa e eu escutava totalmente o contrário. Eu sei que críticas são necessárias para que a gente possa evoluir. Até porque se todo mundo chegar pra mim e dizer assim, tá perfeito, né? Então eu não vou procurar evoluir aquilo ali. Mas aí, às vezes, quando uma pessoa fala, não tá perfeito, você fica tipo, nunca tá bom, sabe? Às vezes é cruel, né? É cruel. Às vezes soa cruel, fica cruel. E eu entendo, mas às vezes é o seguinte, assim, como eu vejo que tem muita gente já elogiando, tem muita gente falando bem e tal, não é que eu não chegue em nenhum momento e digo, não, tá massa, amor, é esse caminho aí, tá bom e tal, mas tem que aperfeiçoar aqui, tem que melhorar aqui e tal. Eu entendo que, tipo, a gente só vai crescer de fato, de verdade, se tiver alguém que vai estar ali dando um puxão de orelha, falando, pô, tem que ir por cá, tem que ir por aqui. Principalmente quando eu comecei a tatuar, eu não tive ninguém assim pra me ajudar. Meu irmão começou a tatuar primeiro, né? Então ele tem um ano na minha frente tatuando. Então, as primeiras dicas de traço, de sombra, ele me dava ali. Graças a ele que eu fui evoluindo, assim, rápido. Talvez se eu não tivesse ninguém, ia ser muito mais lento. Mas depois que eu me decidi ir para outro caminho, diferente do dele, né? Ele foi pro fine line, eu fui pro realismo, trabalhos maiores. Então a técnica mudou.
era completamente diferente. Então eu não tinha mais ninguém ali para me dar aquele suporte, para dizer, ó, tá errado aqui, não vai. Então fui eu mesmo errando várias vezes, tentando melhorar, aperfeiçoar, que fui jogando. Se eu tivesse um mentor ali do lado, alguém que tivesse me auxiliado nesse sentido, as coisas talvez fossem até mais rápido. Então é isso que eu tento fazer com ela, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem um critério muito alto com relação à arte. Então eu que vivo disso, eu respiro isso, tenho muitas referências, eu posso chegar e dizer, ó, aqui não, por aqui tá bom e tal. E aí é o que eu falo pra ela, olha, quando você escutar um elogio da minha boca, pode ter certeza que é real mesmo, pô, é porque tá bonito mesmo, tá incrível. E como foi depois que ela foi evoluindo várias vezes, ela vinha com traço e ela falava, mostrava e dizia, pô, perfeito, pô, é isso aí, velho. E aí quando eu falo perfeito é porque pra mim, no meu ponto de vista, é porque tá perfeito mesmo, sabe? Aí você vai ter uma satisfação, eu acho que pra ela, que escutou tanto não pra mim, que, pô, realmente, se ele tá falando, ou, pô, se tem alguém que sempre criticou e tem esse crivo, talvez seja realmente... Quando eu escuto, tipo, pô, amor, tá lindo, chega a dar ufa, sabe assim, aí acontece o quê? Uma parada que é o contrário. Eu digo que tá ok, mas é ela que já não sente mais. Eu falo assim, não, velho, não gostei do traço, eu acho que isso aqui poderia ter sido melhor. E aí o que acontece? A régua da gente começa a subir. E a gente começa a ficar mais exigente com o trabalho da gente. Então, assim, um trabalho que pra mim era bom, hoje eu olho e já não acho, já vejo o traço não tão firme, eu já vejo que eu poderia ter feito de outra forma. E que pra mim já tá bom, e que já pra tá ele perfeito. Já tá bom, Mas aí é o critério dela já subindo, sabe? Isso. A régua já subiu, ela já tá se cobrando cada vez mais, e aí esse é o processo da evolução, sabe? Agora é ela com ela mesma, pô. É ela querendo sempre essa busca do aperfeiçoamento, sabe? É a busca pelo belo, né? Que a gente trabalha com arte, a gente trabalha com belo. Aproveitando esse lance que ela falou que ela foi pra um caminho, né? Que ela foi pro fine line, eu fui pro realismo, que eu sou do realismo. E aí eu queria saber como é esse lance pra ela, que é a tatuadora aprendiz, a escolha de um estilo, né? Como foi escolher esse estilo assim? Por que você foi pro fine line? Eu não tinha nenhuma tatuagem, né, quando eu comecei esse meio, mas eu sempre gostei daquelas tatuagens menores, sabe? Tatuagens pequenininhas, tatuagens minimalistas, que a gente fala que é o charme tatu, tiny tatu. Tanto que todas as minhas tatuagens hoje são bem pequenininhas. Inclusive, alguns clientes, quando eu vou atender, faz assim, mas tu é uma tatuadora e não tem nenhuma tatuagem. Eu faço, gente, eu tenho 7. Mas assim, tudo pequenininha, né? Espalhadinha. Então, assim, foi um estilo que eu sempre gostei pensando em mim, assim, me visualizando, né? Uma coisa mais delicada, mais sutil, que você olha e fica um charme. Então, eu fui mais pra esse lado, assim, do fine line. Quando eu comecei a tatuar também, eu fazia muito trabalho em fine line. A escolha de um estilo não implica necessariamente que você vai passar a vida toda nele. Né? Pode ser que sim, e você fique extremamente, sei lá, perfeito, um expert no que você escolheu. Mas eu acho que é uma porta de entrada. A dica, assim, é sempre você escolher aquele estilo que você curte, porque quando você for fazer um trabalho, você tem um prazer envolvido ali. E técnicas que não sejam tão avançadas, porque as frustrações acabam sendo maiores. Então, se você pega um estilo que é mais simples, melhor, e que você gosta, você vai ter resultados que lhe agradam de uma forma, vai ser mais rápido, sabe? Mas a gente tem amigos, por exemplo, colegas, assim, Eduardo mesmo, Edu, que começou fazendo trabalhos de black work, hoje faz fine line, de pets, né, microrealismo, mudou completamente o estilo dele, sabe? Então isso é uma questão que, tipo, o estilo ele pode ser alterado com o tempo e não tem problema nenhum com relação a isso. A gente tem que se descobrindo, né? O autoconhecimento e as descobertas da gente vai na medida que a gente se expõe para o mundo e para as novas oportunidades que vão surgir. Então, tipo, o Ju também faz os agendamentos do estúdio, trabalha como closer, né? Recebe as mensagens dos clientes de agendamentos e passa orçamentos. Então essa questão de vendas, de negociação, ela já está pegando. E ela já tem esse feeling, a gente já percebeu, eu e Felipe, que a gente administra o estúdio, a gente já percebeu que ela é uma pessoa que tem isso muito aguçado nela, né? Então já é como se fosse, se eu fosse fazer qual o talento dela, eu acho que o talento dela talvez fosse até esse lance de vendas e de lidar com pessoas, eu acho, sabe? O talento dela é lidar com pessoas. Então ela consegue ter essa facilidade, ela é super dinâmica, proativa. Então ela tem essas questões, mas isso ela só vai descobrindo à medida que ela vai se expondo. Então, vou tentando um pouquinho de tudo, assim. Vai tentando. E aí é nesse momento que às vezes você se acha, sabe? Você se encontra em um lugar que pode ser para a vida toda ou não. Isso. Até porque a vida eu não acredito que se resume apenas a uma coisa. Que não é fácil não, é porque assim, a gente falando aqui parece que é fácil, né? Você tomar várias decisões e fazer mudanças e fazer escolhas, e não é fácil não, tá? Assim, quando você tem a sua vida ali bem encaixadinha, para você sair da zona de conforto, para você tentar fazer uma nova coisa, ou assumir uma nova carreira, ou um novo emprego, é tudo muito difícil, porque a gente tá muito acomodado ali no que a gente faz, né? E sair da zona de conforto é muito difícil. Então, eu entendo o quanto é difícil.
tem que tentar, sabe? Assim, se a gente não tentar e a gente ficar lá, a gente vai ficar lá pro resto da vida. Esse é fato. Eu não sei se financeiramente queres falar isso assim, mas, por exemplo, uma tatuagem, por exemplo, lá no estúdio, o valor mínimo da gente é quanto? R$400. Quanto é um valor para dar um plantão de 12 horas, sei lá? 240. E são 12 horas de trabalho? 12 horas de trabalho. 12 horas de trabalho para você ganhar R$240. Uma tatuagem lá no estúdio, o valor mínimo R$400, R$300. Pronto, eu acho que daí a gente precisa falar mais nada. É só uma questão de cálculo de padaria. Calcula aí quantas horas a gente tira para fazer uma tatuagem, às vezes 1 hora, 2 horas, e a pessoa já tem ali muito mais do que um plantonista ia ganhar. Então, tipo, faz um cálculo rápido aí. Não sei se você já parou para pensar, acho que todo empreendedor tem que fazer esse cálculo aí para saber quanto que quer tirar, né, para manter aí o ganho dentro do padrão de vida que ele quer ter, né? Isso aí puxa o que eu falei lá atrás sobre a qualidade de vida, né? Sobre a questão financeira e qualidade de vida. Eu dou um plantão de 12 horas para ganhar R$240, mas eu faço uma tatuagem durante 2 horas para ganhar R$400. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você, que é um tatuador aprendiz e acompanha esse vídeo, ou você que já acompanha aqui alguns dos vídeos. Eu fiz questão de trazer Ju aqui, porque é uma tatuadora aprendiz, para ela passar aqui a opinião dela, né? De uma pessoa que realmente está começando a tatuar e o que é que ela tem enfrentado. Então, tipo, acho que você que tá nesse mesmo processo tenha se identificado com muita coisa que ela disse aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é importante para divulgar e mais pessoas conhecerem também esse canal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!